Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia no Dia Internacional do Voluntariado. Por isso, queremos olhar esta realidade na primeira pessoa, a partir de quem o assume no concreto da vida. É por isso que está entre nós a Joana Bacelar, que é escoteira e aderiu a projetos de voluntariado em mais de 60 países. Vamos conversar já a seguir, logo após os temas da atualidade informativa na Igreja Católica. Dom Rui Valério diz que os militares são homens e mulheres marcados por princípios e valores a quem é fácil comunicar a proposta cristã. Foi na presença dos ministros da Administração Interna e da Defesa que Dom Rui Valério tomou posse como capelão-chefe da Igreja Católica nas Forças Armadas e de Segurança. Na ocasião, o novo bispo da Diocese castrense manifestou o seu sentido de responsabilidade e lealdade cooperante para com a instituição militar. Tenho plena consciência do prestígio que envolve as nossas gloriosas Forças Armadas e Forças de Segurança. A história que ambas as forças construíram é garante do seu valor e potencial. Já não precisam de provar nada, embora o façam cotidianamente no serviço que prestam ao bem comum. Poder servir nelas como capelão-chefe da Igreja Católica é de veras uma honra e um privilégio. Peço a Deus que me conceda a sabedoria e a graça de estar à altura da elevada estatura moral e patriótica das nossas Forças Armadas e Forças de Segurança. Nesta tomada de posse, o ministro da Administração Interna agradeceu à Igreja, em Portugal, o facto de ter nomeado um missionário para esta missão. Porque esse quadro de dedicação ao próximo, esse quadro de proximidade, de partilha, que na sua anterior função, na Póvoa de Santo Adrião e na Ramada, desempenhou, são aqui garantia, no que às forças de segurança tange, que teremos um bispo que será o nosso bispo e que estará próximo dos 45 mil homens e mulheres que, em todo o território nacional, numa dimensão de proximidade, na Guarda Nacional Republicana, na Polícia de Segurança Pública, garantem a segurança, o bem-estar dos portugueses. Por sua vez, o ministro da Defesa quis lembrar Dom Manuel Linda e sublinhar a importância da Igreja na instituição militar. Tenho grande satisfação em reconhecer e saudar a ligação, uma ligação histórica, profunda e profícua entre as Forças Armadas e a Igreja. Trata-se de um elo que encontra nas Forças Armadas que tutelo um lastro único, um lastro feito de experiência, de alegria e de esperança. Este é igualmente o momento em que me apraz poder expressar em meu nome, em nome do Governo, ao anterior capelão-chefe, Dom Manuel Linda, que cessou as suas funções para assumir o cargo de Bispo do Porto, um sincero agradecimento pela forma dedicada com que as exerceu. Para Dom Rui Valério, os militares são homens e mulheres que, pela sua missão, se interrogam sobre as coordenadas e padrões da existência, valores que estão em sintonia com a proposta cristã. É o facto de nós estarmos a falar de mulheres e de homens, Forças Armadas e Forças de Segurança, que acalentam na sua estrutura valores, princípios, caráter e, portanto, poderíamos dizer que são pessoas com um coração voltado para grandes princípios, para grandes valores, onde o anúncio de uma referência que não tem prazo de validade, como é aquela que, enfim, a Igreja Católica e o Evangelho propõem, é fácil então fazer essa tal sementeira. A tomada de posse canónica de Dom Rui Valério vai acontecer a 11 de dezembro, numa cerimónia militar na Calçada da Memória, seguida de uma missa presidida pelo Bispo das Forças Armadas e de Segurança. Os cristãos de Bragança Miranda uniram-se ao bispo e deram início a mais um ano pastoral.
A Diocese de Bragança-Miranda vai colocar a tónica da luz e também da diaconia no ano pastoral e litúrgico de 2018-2019. Na cerimónia, que decorreu em Mogadouro, foi também apresentada a nota pastoral Mendigos da Luz de Cristo, um documento que tem as diretivas para os cristãos de Trás-os-Montes. O ano pastoral deste ano tem a nota da continuidade do projeto pastoral da iniciação cristã, por Cristo, com Cristo e em Cristo, e sublinhando o sacramento da confirmação como dom de Deus, queremos também realçar o dom da esperança e o mistério da luz e sentirmos-nos mendigos da luz de Cristo. E nessa expressão tão bela de um bispo italiano que já vive a Páscoa Eterna, Dom Tonino Belo, que nós somos como que mendicantes quando se encontram, dizem uns aos outros onde é que encontraram de comer, e Cristo é que é o nosso alimento. Em primeiro lugar, de facto, a diaconia, o serviço da diaconia da caridade, que é esta grande sensibilidade de que forma é que se pode fazer bem o bem, como o nosso Bispo Dom José tem focado, de que forma é que a Igreja olha para aqueles que são os mais frágeis, os mais vulneráveis, os mais pobres. E a partir daí, de facto, desta diaconia da caridade, de que forma é que a Igreja pode ser esta expressão máxima. E outro aspecto é, de facto, uma grande relação com a pastoral juvenil e vocacional, a grande vivência do sacramento da confirmação. Através destas duas dimensões, os cristãos tornam-se mais evangelizadores, formas de crescimento e aprofundamento da fé, ligações e itinerários entre as várias gerações que ilustram o dinamismo da Igreja. Ou seja, não há um hiato em que aqueles que são crismados depois desaparecem da Igreja, digamos assim, mas a importância e a necessidade, mas sobretudo o entusiasmo que é necessário incutir e continuar a acompanhar e apontar metas e caminhos e também impacto dos jovens para que se possam continuar a inserir nesta vida eclesial. É um espaço como que um observatório da caridade, mas ao mesmo tempo de acompanhamento de todas as IPSS canónicas, e por isso mesmo na próxima segunda-feira irei iniciar uma visita pastoral, a terceira que realizo à Diocese, agora neste setor da diaconia da caridade, uma visita à Cáritas, às 14 Santas Casas da Misericórdia, aos cerca de 50 centros sociais paroquiais, às fundações canónicas e também aos doentes. Ao longo do ano pastoral, a dinâmica da caridade é o motor evangelizador. Como somos mendigos da luz de Cristo, este tempo chama os cristãos a serem missionários da esperança. A caridade alia sempre com a esperança e com a fé e com a alegria, é o tal tripé do qual não podemos dispensar. E a fé conduz-nos sempre à esperança e à caridade. Em Trás-os-Montes, o pilar da caridade e o dinamismo do sacramento da confirmação vão mover os cristãos da Diocese de Bragança-Miranda. Um cubo vai percorrer a Diocese de Bragança-Miranda para sensibilizar as comunidades sobre as pessoas com deficiência. Será ao longo de vários dias que a Diocese de Bragança-Miranda vai comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência através de diversas atividades centradas no tema Inclusão, uma mentalidade e uma cultura. Esta é uma parceria com outras instituições locais que dedicam o seu tempo a pessoas mais fragilizadas. Além disso, também iremos, em termos diocesanos, promover a criação de um cubo, que vamos chamar as diferentes faces da diversidade e da pessoa com deficiência, em que esse cubo irá contemplar a representatividade da mensagem de cada uma das IPSS que se dedicam à pessoa com deficiência e irá percorrer os concelhos do Distrito de Bragança. Este cubo vai sensibilizar e chamar a atenção para a mudança de mentalidade. A inclusão deve ser uma cultura presente em toda a realidade diocesana e na sociedade em geral. Iremos depois fazer a celebração eucarística com pessoas com deficiência
em que elas próprias irão ser as protagonistas da animação litúrgica ou musical. Elas irão acolitar, elas irão ler, nós teremos um deficiente visual, uma pessoa cega, a ler a primeira leitura, que será impressa em braille, elas irão cantar. Incluir as pessoas com deficiência deveria ser algo tão normal como o ato de respirar. Só assim a sociedade é mais justa e todos se sentem mais integrados no bem comum. Achamos que ainda há muita mentalidade, muita mudança a fazer no pensamento de cada uma das pessoas para que a sociedade tenha esta cultura de inclusão. E a cultura de inclusão não é eu estar a fazer um favor ou quem está ao meu lado a fazer um favor para incluir a pessoa que tem deficiência. A pessoa com deficiência não precisa dos nossos favores. A pessoa com deficiência tem a mesma dignidade, o mesmo valor que qualquer outra pessoa. E, portanto, a inclusão não é um favor, não é uma caridadezinha que se faz. Deve ser algo tão natural como o nosso ato de respirar. Na Diocese de Bragança-Miranda comemora-se na primeira quinzena deste mês de dezembro o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Não faltam atividades para incluir cada vez mais e melhor todos os cidadãos. Já sabe que pode aprofundar estes temas em agência.eclesia.pt, é o portal de notícias da Igreja Católica. Agora olhamos a experiência de Joana Bacelar, nossa convidada neste Dia Internacional do Voluntariado. Olá, boa tarde. Obrigado por estar aqui entre nós. Escoteira, imagino, não sei se percorreu todas as secções do movimento. Quando é que entrou para os escoteiros? Exato, entrei nos escoteiros, nos exploradores, na segunda secção, tinha 12 anos e fui fazendo um percurso. Imagino que nessa altura a motivação não fosse propriamente o voluntariado, era mais um percurso de vida, mas entretanto agora, concretamente na quarta secção, o lenço vermelho que tem, é uma secção muito vocacionada para o serviço e para o voluntariado. Sem dúvida, especialmente a parte do serviço. É bastante importante, não é? Esta parte de servir o próximo, é aqui que nós temos noção do que é a realidade. Claro que uma pessoa até chegar aos 18 anos tem alguma noção, mas não está assim empenhada como nós estamos agora, dos 18 aos 22, e a seguir, claro, passamos a candidatos a dirigentes e esta parte do servir faz parte. Nós quando temos noção da realidade que nos rodeia, temos noção daquilo que a sociedade espera de nós, temos noção daquilo que os nossos dirigentes nos pedem, daquilo que a Igreja nos pede, e sem dúvida que o servir faz parte e também é assim um servir um bocadinho diferente nas diferentes zonas do país, por exemplo. Sim, as comunidades estão habituadas a associar os escoteiros particularmente a momentos de crise em que eles atuam como segunda linha no apoio também às autoridades e às equipas de socorro. É um envolvimento muito concreto dos escoteiros a nível nacional em ações de utilidade pública, não é? Claro que sim. Por exemplo, tem toda a razão quando fala disto, por exemplo, o exemplo dos fogos, não é? Estes fogos que existiram no ano passado. Os escoteiros estão lá para ajudar, seja os bombeiros, seja quem estiver, não propriamente a apagar o fogo, não é? Mas na parte de levar alimentos, na parte de ajudar as populações, na parte também de reconstrução, que ainda há muito trabalho a ser feito agora, ou seja, não só naquele momento, mas também uma continuidade, porque o voluntariado não é uma coisa que se faça num dia e que acabe, não é? Porque vai ser sempre preciso. E também relacionado com os incêndios, presumo que há um trabalho interessante desenvolvido pelo CNE, pelos escoteiros. Depois é necessário reflorestar o que ardeu, não é? E aí tem havido um esforço muito grande nesse sentido também. Claramente. E isto não só na quarta secção, também nas secções onde as pessoas mais novas, não é? Também um papel importante, porque neste aqui, sim, os lobitos, os exploradores, os pioneiros, também já conseguem intervir de uma maneira viável, não é? E sabem perfeitamente e aprendem também o quão necessário é reflorestar, o quão necessário é trazer àquelas populações vida nova, e aí não só a quarta, mas também o resto das secções
E esta dimensão do serviço, que caracteriza também a quarta secção, vai estar sublinhado de forma muito especial agora no próximo ano já, no rover do centenário, em que vão reunir muitos caminheiros, não é? Muitos escuteiros da quarta secção, num grande encontro onde tudo isto vai ser muito sublinhado. Exatamente. Estamos muito felizes por poder celebrar este rover, este centenário do caminheirismo. Faz precisamente 100 anos e o que é que nós vamos fazer? Algumas ações. A primeira vai começar logo em janeiro, com um raid que vai durar 6 meses, que vai percorrer Portugal inteiro, também com a Luz da Paz de Belém, até chegar a Aveiro, onde sim se vai realizar um acampamento para os rovers que se quiserem inscrever. No mês de agosto. No mês de agosto, exatamente. Portanto, 8 meses. E vai ser bastante importante porque os rovers, digamos assim, os caminheiros e companheiros do país inteiro se poderão encontrar, poderão partilhar experiências, até porque às vezes não é assim tão fácil a nível local, porque nem sempre há rovers suficientes, digamos assim. Por exemplo, em determinados agrupamentos vão muito estudar para fora, os agrupamentos ficam com poucos caminheiros ou companheiros e portanto, este momento é assim, um momento de partilha, de felicidade, digamos assim, e bastante importante na vida de cada caminheiro, companheiro. Mas esta é uma preocupação que a Joana Bacelar não tem apenas quando está uniformizada com uma farda do Corpo Nacional de Escutas. Sei que já passou por algumas dezenas de países, mais de 60, numa atitude de curiosidade e de vontade de conhecer os povos, mas também por onde tem passado se tem envolvido na ajuda e no auxílio. Portanto, tem assumido esta questão, este desafio do voluntariado um bocadinho à escala global. Claro que sim, e é isto que o escutismo me ensinou e ponho em prática naquilo que sei fazer melhor, que é estar em contacto com pessoas de países diferentes, perceber a cultura, perceber as realidades diferentes, também trazer muito para os escuteiros, ensinar agora os miúdos, estou com os levitos, por exemplo, ensiná-los também o que é que o mundo tem, o que é que não tem, a necessidade de ajudarmos o próximo. Isto partiu tudo do escutismo. Foi quando eu percebi que podia dar mais de mim, que a sociedade esperava mais de mim, especialmente enquanto escuteira, e sem dúvida que tem sido uma grande mais-valia. Por exemplo, conto-lhe, há 2 meses estive na Namíbia e não conhecia ninguém. Fui para lá sozinha, sem conhecer ninguém, e entretanto conheço um rapaz de uma ONG. E eu, muito contente, claro, a conhecer e fui falar com ele. Entretanto, foi mostrar várias escolas onde eles tinham ação aos mais carenciados, aos rapazes e raparigas que não teriam acesso à educação se não fosse esta ONG. E tento fazer sempre um bocadinho, trazer um bocadinho do meu país, levar um bocadinho do escutismo, ensinar também àquelas crianças que há mais no mundo. E também é muito importante ver que os miúdos também são felizes ali, não é? Às vezes não é só por ter um bocadinho... Pronto. Mas também trazer muito para os meus escuteiros aqui, não é? Também explicar as necessidades pelos quais eles passam e o que é que nós, escuteiros, podemos fazer também para ajudar estas realidades. Até porque a realidade do escutismo é tão positiva que não pode ser vivida fechada dentro de um agrupamento. Ela tem que se projetar para fora. Sei que agora há uma 8ª maravilha no método escutista, não é? Que precisamente impele para a comunidade e para este envolvimento no local onde se está, não é? Exatamente, porque nós, sendo escuteiros, estamos envolvidos numa comunidade, não é? E a partir do momento em que somos parte desta comunidade, nós vamos ter que ajudar a comunidade, nós vamos ter que fazer pela comunidade, nós vamos ter que ter noção do que é que se passa à nossa volta e ter noção do que é que nós podemos fazer para ajudar a nossa comunidade. E, mais uma vez, repito, é bastante importante o ato local, o ato de estar dentro do agrupamento, mas ao mesmo tempo a pensar fora do agrupamento e fazer coisas locais. Por exemplo, uma pessoa que vive ao pé da praia faz sentido ir fazer ações de limpeza de praia. Uma pessoa que vive no interior, se calhar, faz mais sentido ir fazer limpeza de montanha, não é? Quer dizer, e temos de ter sempre a noção do que é que a sociedade precisa e em que é que nós podemos ser úteis, conforme as nossas idades.
Esta perspectiva da realidade, assim mais abrangente, que, portanto, não se fixa num olhar para a realidade em que está inserida, numa perspectiva egoísta, numa perspectiva de criar a sua própria autossuficiência, a sua própria zona de conforto, ou bolha, ou algo assim. No escotismo adquiriu um saber fazer, um saber estar, ou um querer estar dessa maneira, em que tem que ser continuamente com os outros e na construção do bem comum. Sem dúvida, nós sozinhos não somos ninguém e realmente é sempre vantajoso, digamos assim, trabalhar sempre com os outros e para os outros, não só com os outros, mas também para os outros. E isto é uma coisa que nos incutem desde que entramos para o escotismo, que temos de saber trabalhar em equipa, sistema de patrulhas, pronto, como o BP nos ensinou, não é? E realmente faz toda a diferença, porque nós sozinhos não vamos a lado nenhum, digamos assim, não é? E o voluntariado, que se assinala hoje o Dia Internacional, não é algo exclusivo do escotismo, porque contactou com muita gente pelos países onde andou, e é algo que é um desafio que toca a cada um. Sem dúvida, toca a cada um, mas também creio que nós estamos um bocadinho, digamos assim, mais bem preparados para estas ações de voluntariado que possamos fazer. Eu conto-lhe uma história de quando saí do... Muito rapidamente. Sim, muito rapidamente. Pronto, fui fazer 8 meses de voluntariado para a Suécia e tudo o que eu aprendi no escotismo foi utilizado precisamente nisto. Foi eu perceber que sou necessária no meu país, sou necessária na minha localidade, mas também consigo ser necessária e consigo abraçar outros projetos e consigo dar um pouco de mim, um pouco de voluntariado também. Noutra realidade cultural. Exatamente. Muito bem, Joana Bacelar, muito obrigado pelo seu testemunho e presença hoje aqui no programa Eclésia. Mais logo, não esqueça, a edição rádio do programa Eclésia é pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.